Olá, meu nome é Fábio, eu sou aluno no mestrado em Ciência da Computação da UEM e venho aqui apresentar uma videoaula como trabalho proposto da disciplina de Teoria da Computação. Eu estou no grupo de trabalho com os alunos Igor e Leandro e a gente vai apresentar para vocês sobre autômatos com pilha determinísticos e autômatos com pilha não determinístico e as variações entre eles. Bem, antes de falar de autômato com pilha, vamos revisar alguns conceitos. A hierarquia de Chomsky é uma classificação de gramáticas formais proposta pelo linguista norte-americano Noam Chomsky. A classificação começa no tipo 0, com maior nível de liberdade em suas regras, e aumenta as restrições até o tipo 3, que seria o mais restrito. Assim, o tipo 3 está contido no tipo 2, que está contido no tipo 1, que está contido no tipo 0. Ou seja, cada nível de cima é uma generalização do nível de baixo. As linguagens mais simples, classificadas pela hierarquia de Chomsky, são as chamadas linguagens regulares. São linguagens que não requerem a atuação de uma memória auxiliar, ou seja, os termos são praticamente independentes, um termo não depende da frequência do outro na mesma cadeia, e são classificadas como do tipo 3. Se a gente precisar de um certo balanceamento entre os termos, ou seja, a frequência de um termo determina a frequência do outro, a gente passa ao tipo 2. Que são linguagens ditas linguagens livres de contexto. E elas conseguem representar até linguagens com duplo balanceamento. Se a gente precisar de um triplo balanceamento, ou seja, 3 termos dependentes um do outro, a gente passa então a linguagem sensível ao contexto, que são classificadas como do tipo 1. E por último a gente tem as linguagens do tipo 0, que são as mais irrestritas que a gente tem atualmente. E elas são as linguagens recursivamente enumeráveis, e conseguem representar basicamente qualquer linguagem existente, incluindo linguagens naturais, como português e inglês, por exemplo. Essa aula é sobre autômatos com pilha, que são mecanismos reconhecedores de linguagens livres de contexto. Antes da gente explicar o que é um autômato com pilha, vamos explicar a diferença entre um autômato finito, que é um mecanismo reconhecedor de linguagem regular, e um autômato com pilha. A diferença básica é que o autômato com pilha ele tem uma estrutura de memória auxiliar, a pilha, que um autômato finito não tem. Vamos pegar, por exemplo, para ilustrar como seria um autômato finito, vamos supor uma linguagem L1 como sendo AB. Um autômato que reconheça ela pode ser, vamos pegar aqui, estado inicial E0. Quando ele lê o caractere A, ele passa a um estado E1. E quando lê o caractere B, passa para um estado E2, que já é final. Isso é um autômato basicamente simples, que reconhece L1. Agora vamos supor uma L2, como sendo A2, B2. Ou seja, isso aqui é AA, BB. A ideia do autômato é bem parecida, bem similar a L1, ao que reconhece L1, com apenas alguns estados a mais. Ou seja, é isto aqui. Um estado inicial. Quando lê o caractere A, passa para o próximo estado, lê mais um A, passa para o próximo estado, aí começa a ler os caracteres B, aqui E3, e lê o último B, termina em E4, que é o estado final. Isso é um autômato finito que reconhece L2. Agora vamos pegar, por exemplo, se a linguagem fosse uma L3, sendo AN BN. A gente já não sabe quantos A's e B's a palavra vai ter. Ela pode ter qualquer número de A e B. Qualquer número desde que A e B tenham a mesma quantidade. Se fosse A3, B3, a gente poderia fazer o mesmo, aumentando aqui mais um estado em cada aqui, e estaria feito. Só que, note que à medida que aumenta a quantidade de A's e de B's, a gente não tem noção de até onde pode ir. A gente
o número pode se estender ao infinito, a quantidade de A e B. E aí, né, a essa altura, um autômato finito já não é suficiente. A gente precisa de uma memória auxiliar para armazenar a quantidade de A que teve na palavra e comparar com a quantidade de B, para que verificar se é a mesma quantidade de A e de B, para então dizer se aceita ou não a palavra. Portanto, o caso da L3 é um caso de duplo balanceamento, ou seja, tem a mesma quantidade de A's e de B's. E ela é representada, na verdade, por uma linguagem livre de contexto, diferente das anteriores, que é L1 e L2, que são linguagens regulares. Essa, como eu falei, é livre de contexto e é reconhecida por um autômato com pilha. Mas afinal, o que é uma pilha? Pilha é uma estrutura de dados que segue o princípio LIFO, o Last In, First Out, que seria o último a entrar é o primeiro a sair. Vamos fazer aqui um exemplo de uma pilha, do funcionamento dela. Com a pilha, pode ser feita duas operações, que seria empilhar, a gente pode inserir um elemento na pilha, por exemplo, a gente insere aqui um elemento X. Uma observação é que a gente precisa de ter um ponteiro que aponta para o topo da pilha. Com isso, a cada elemento que a gente insere, vamos inserir agora um Y, o ponteiro precisa ser atualizado, porque agora o elemento X não é mais o topo da pilha, agora o topo é o elemento Y. Então, a gente atualiza o ponteiro, que ele agora passa a apontar para a posição do elemento Y. E se a gente insere mais um elemento, o elemento Z aqui, o ponteiro precisa ser novamente atualizado. Ele apontando agora para o elemento Z. A segunda operação que a gente pode fazer é desempilhar, que seria tirar um elemento da pilha. Quando a gente tira um elemento, permanece que a gente precisa atualizar o ponteiro, que ele agora ele está apontando para ninguém. Aí ele precisa apontar para o topo, que agora é o elemento anterior ao Z. Agora o topo da pilha é a posição do elemento Y. E como no empilhamento, no desempilhamento a gente pode repetir a operação. A gente desempilha o Y, atualiza o ponteiro, que agora passa para a posição do elemento X. E um caso especial, que quando é removido o primeiro elemento que foi inserido, o ponteiro permanece, porque aqui a primeira posição ainda é o topo da pilha. Essa é uma pilha e é ela que dá nome, o motivo de o autômato com pilha ter esse nome é ela, porque ele é um autômato normal com uma pilha. Bom, agora que a gente já conhece o que é uma pilha, vamos à definição formal de um autômato com pilha. Definir um autômato com pilha determinístico é, de maneira geral, adicionar uma estrutura de pilha a um autômato finito determinístico. E pode ser definido como uma sextupla, sendo E nosso conjunto finito de estados, sigma é o nosso alfabeto de entrada, gama é também um alfabeto, só que da pilha. Delta é uma função parcial de transições. E pertencente a E é o nosso estado inicial. E F, contido em E, é um subconjunto de estados finais. Estados finais. E dada a definição formal, agora a gente já pode resolver aquele problema que a gente colocou anteriormente do AN-BN, com um autômato com pilha. Vamos fazer então um exemplo para ilustrar o funcionamento desse autômato. Vamos pegar, por exemplo, a palavra Azinho, 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 Bzinho, Bzinho e Bzinho.
Note que ela tem a mesma quantidade de A's e de B's. Então o autômato tem que aceitar essa palavra. E já vamos desenhar aqui a pilha que a gente vai usar como memória. Ele começa lendo esse Azinho, certo? Ele lê o Azinho e a pilha está vazia. Então é essa transição que ele vai executar. Como a pilha está vazia, ele escreve um Azão. Escreve um Azão e o ponteiro de topo agora aponta para essa posição. Ele lê o próximo Azinho. Como agora a pilha já não está mais vazia, não é mais essa a transição a ser executada, é a de baixo. Ele lê o Azinho. Na pilha tem um Azão. Ele considera que apaga esse Azão, escreve ele de volta e escreve mais um Azão. Então tem mais um Azão a ser empilhado aqui. E atualiza o ponteiro de topo, que agora ele aponta aqui. E ele lê o último Azinho. Repete essa transição. Ele considera que apaga esse Azão, escreve ele de volta e empilha mais um. Então empilha o que é de ser o nosso último Azão. Porque agora ele vai passar a ler os Bzinhos. Quando ele começa a ler os Bzinhos, ele vem para esse estado. Ele lê um Bzinho e desempilha, ele lê e desempilha esse A e escreve o lambda, ou seja, ele só desempilha, porque o lambda é a palavra vazia, então ele não empilha ninguém. Ele só desempilha o A e o ponteiro de topo agora vem para baixo. E nesse estado tem um loop de desempilhamento de A's. Então ele repete essa operação, que desempilha o A, atualiza o ponteiro aqui para baixo e faz de novo, que ele já leu esse aqui, eu tinha esquecido de atualizar, e agora ele passa para o último Bzinho. E ele repete essa operação. Então ele desempilha esse A e o ponteiro de topo continua aqui. E como a pilha está vazia e ele leu toda a cadeia, esse aqui é um autômato que reconhece por pilha vazia, então a palavra é aceita. Note que se tivesse mais A's do que B's, ele teria Azão aqui e não teria desempilhado. Ele ia acabar de ler a palavra e ainda teria Azão na pilha, então ele não aceitaria. E também, caso ele tivesse mais B's do que A's, ele ia acabar de desempilhar os Azão, a pilha ia ficar vazia, só que ele não teria acabado de ler todos os Bzinhos. Ele ainda teria caractere A ser lido e não teria Azão para desempilhar. Então ele não aceitaria nesse caso. Mas no nosso caso, como acabou de ler a cadeia e a pilha está vazia, a palavra foi aceita. Dentre os autômatos com pilha, a gente tem os autômatos com pilha determinístico, que já foi definido aqui anteriormente, e os autômatos com pilha não determinístico. Desses dois, o autômato com pilha não determinístico, ele tem maior poder computacional do que o determinístico. E o que dá a ele mais poder computacional é o fato dele permitir transições compatíveis. Mas o que são transições compatíveis? Duas transições aqui na transição a gente tem o E, que é o estado que a gente está, o A é o símbolo da cadeia que a gente está lendo, o símbolo de entrada da cadeia, e o B é o símbolo da pilha. Então, duas transições, aqui a E lendo um símbolo Azinho e tendo na pilha um Bzinho, e a outra transição sendo no mesmo estado, um A' e um B'. As duas transições são ditas compatíveis se e somente se o A for igual ao A' ou um deles, o A ou o A', forem igual ao lambda, que é a palavra vazia. E o mesmo para o B, que o B tem que ser igual ao B' ou o B ou o B', esqueci de colocar o linha no Azinho, o B', um dos dois tem que ser igual ao lambda.
Se essas duas propriedades forem verdadeiras, as duas transições são ditas compatíveis. Assim, para definirmos formalmente um autômato com pilha não determinístico, basta alterar dois elementos na sextupla do autômato com pilha determinístico. Os dois elementos a serem alterados na sextupla é o delta, que agora ele permanece sendo uma função parcial de transições, só que agora no não determinístico ele permite transições compatíveis, que o determinístico não permite. E o i, que agora ele passa a ser um subconjunto de e, e ele permite mais de um estado inicial. E os outros elementos, o e, o sigma, gama e o f, eles permanecem os mesmos do autômato com pilha determinístico. Com tudo isso, de autômato com pilha determinístico, autômato com pilha não determinístico, ainda existem várias maneiras de construir um autômato com pilha de forma que ele reconheça uma determinada cadeia. As várias formas que a gente tem para construir o autômato pode ser, por exemplo, um autômato com pilha que reconheça por estado final, em que o autômato funciona de forma bem similar a um autômato finito, com o acréscimo da estrutura de pilha. Ele precisa processar, para ele determinar que aceita a cadeia ou não, para ele determinar que aceita, ele tem que ter processado toda a cadeia e parar em um estado final, independente do que tenha na pilha. O próximo tipo é o autômato com pilha vazia, em que para ele aceitar uma determinada cadeia, ele precisa processar toda a palavra e a pilha, nesse momento que ele terminou de processar a cadeia, a pilha está vazia. E agora não depende do estado que ele está, se ele está no estado final, no estado não final. O importante aqui é que a pilha esteja vazia e a cadeia tenha sido totalmente processada. O próximo tipo é uma combinação dos dois anteriores. É o estado final, o autômato com pilha que reconhece por estado final e pilha vazia. Então o que ele precisa para aceitar uma determinada cadeia? Ele precisa processar toda a cadeia, a pilha está vazia e o autômato, o processamento dele tem que estar num estado final. E o último tipo é o autômato com pilha com fundo de pilha, que nada mais é do que determinar um caractere especial que ele estabelece, ele determina onde que está o fundo da pilha. Ou seja, para determinar que aceita uma determinada cadeia, ele tem que processar toda a cadeia e no final, o único símbolo na pilha tem que ser o caractere de fundo de pilha. Para exemplificar a diferença entre os quatro tipos, vamos supor aqui uma linguagem L4 como sendo 0 a m, 1 a n, tal que m é maior ou igual a n. Que palavras que compõem essa linguagem? Compõem palavras em que a quantidade de zeros é maior ou igual à quantidade de uns. Por exemplo, o lambda é uma palavra dessa linguagem, porque note que a quantidade de zeros é igual à quantidade de 1. Não tem nenhum deles. O zero também é uma palavra dessa linguagem, porque tem mais zeros do que 1. O 0, 1 também é uma palavra dessa linguagem, porque 0 e 1 têm a mesma quantidade. E uma outra palavra que também compõe, 0, 0, 0, 0, 1, porque note que tem mais zeros do que 1, que conforme determina essa propriedade. Bem, vamos para o autômato então. Vamos fazer primeiro o autômato que reconheça por estado final. Para isso, vamos considerar aqui um estado inicial, que também é final, porque ele reconhece a palavra vazia. E quando ele lê o primeiro zero, a gente estabeleceu antes na explicação do autômato com pilha, que a gente considera que a pilha começa vazia, ele substitui então o vazio por um x. E quando ele lê o próximo zero, a gente determinou um padrão ali que ele desempilharia esse x e empilharia outros 2x. Tem autores que tratam isso de maneira diferente, mas a gente estabeleceu o padrão anteriormente, então vamos seguir o mesmo. Enfim, ele lê o primeiro zero, empilha um x, conforme ele vai lendo os próximos zeros, ele continua empilhando x.
Quando acabar os x, os zeros, ou seja, ele parar de empilhar os x, ele passa a ler os caracteres 1 e ele lê o que está na pilha, que é o x, e passa agora a desempilhar, para verificar se a quantidade de uns é a mesma que a de zeros. E ele vem para esse próximo estado, que também é final, e repete a operação de desempilhamento. Para cada um que tiver, ele desempilha o x. Note que se tiver mais uns do que zeros, ele vai ter empilhado os zeros, e quando ele vier para desempilhar, ou seja, ele passar a ler os caracteres 1, ele vai desempilhando. E quando ele lê a mesma quantidade de uns que ele tinha lido de zeros, ele vai ter acabado todos os x e a cadeia não vai estar completa. Ou seja, ele vai estar no estado final, só que a propriedade que determina para a cadeia ser aceita é que a cadeia tem que ter sido lida inteira e está no estado final. A única coisa que está acontecendo é que ele vai estar no estado final. A cadeia não foi lida inteira. Se a gente considerar, por exemplo, o 0, 1, 1. Ele lê o primeiro 0. Ele vai empilhar um x aqui, quando ele lê esse 0. Quando ele lê o primeiro 1, ele já vai desempilhar esse x. Quando ele desempilha esse x, ele está no estado final, ele tem mais um caractere 1 para ler, só que não tem mais x para desempilhar. Então a palavra é dita recusada, ela não é aceita. Vamos para o próximo, que reconhece por pilha vazia agora. No com pilha vazia, a gente pode desconsiderar o estado final, porque ele reconhece, a única exigência dele é que a pilha esteja vazia. Então a gente apaga aqui e aqui também, porque agora o nosso a gente vai fazer por pilha vazia. O por pilha vazia, ele não, como eu falei, ele não precisa ser estado, ele não é por estado final, ou seja, a exigência é que a pilha esteja vazia. Um caso que a gente precisa tratar agora, a gente tem que ter um cuidado como está a pilha. E note que se a palavra tiver mais zeros do que uns, ele vai ter empilhado os zeros e não vai desempilhar nesse próximo estado, da forma como está o autômato. A gente reaproveitando o autômato do estado final. Então a gente acrescenta uma transição aqui de, por exemplo, ele ter acabado a palavra, vamos considerar aqui a palavra 0 como um exemplo, e a nossa pilha. Quando ele lê esse caractere 0, ele vai empilhar um x. Ele leu o 0 e ele empilha um x por essa transição. E não tem mais transição, ele acabou a palavra e não tem mais transição. Ele está num estado que não é final e a gente está num reconhecimento por pilha vazia. Ou seja, para a palavra ser aceita, a pilha precisa estar vazia. E a gente não tem transição que esvazie essa pilha. Então a gente acrescenta uma transição aqui. Quando a cadeia já foi lida inteira, ele desempilha um x. Isso já resolve o nosso caso, porque daí agora a gente estava nesse estado, a gente tem um x na pilha e precisa desempilhar, e não tem mais caractere a ser lido, ou seja, a gente lê o lambda, desempilha um x e a pilha agora está vazia. Beleza, ele está aceitando a palavra 0. Só que se a palavra fosse 0, 0, ele teria empilhado um 1, ele teria passado essa transição, teria desempilhado um, só que ainda teria um. Então a gente adiciona um loop aqui. Mais uma transição no loop, que é a mesma transição ali de cima, que ele lê o lambda e desempilha os x. Dessa forma, ele já reconhece por pilha vazia. Para transformar o autômato que reconhece por pilha vazia em um autômato que reconhece por estado final e pilha vazia, nesse caso que a gente está aqui, basta a gente adicionar
a gente fazer com que esse estado agora seja final e esse também seja final. Para fins de teste, vamos fazer aqui a palavra 001. Ele começa lendo o caractere 0. Ele lê o caractere 0, não tem nada na pilha, empilha um X, atualiza o ponteiro e lê o próximo 0. O próximo 0, da forma como a gente está trabalhando, ele desempilha esse X e empilha outros 2X, ou seja, só mais um X aqui, e a gente atualiza o ponteiro de topo. O próximo caractere a ser lido é o caractere 1, e a transição do 1 está aqui. A transição do 1, ele lê o caractere 1, ele vai na pilha, tem um X, então ele desempilha, e desempilhando esse X, o ponteiro de topo passa para o de baixo. A gente chegou no estado final. A pilha está vazia? Não. Tem caractere a ser lido? Não. Só que a gente tem que reconhecer por estado final e pilha vazia. Então a gente faz essa transição, em que ele lê a palavra vazia, que não tem mais nada a ser lido, e desempilha um X. Desempilhou esse X, agora a gente leu toda a cadeia, a pilha está vazia e a gente está no estado final. Então a palavra é aceita. O último tipo é com o autômato com pilha, que reconhece por fundo de pilha. Então a gente precisa fazer algumas modificações nesse autômato. O autômato com pilha, que reconhece com o caractere de fundo de pilha, ele é de certa forma até bem similar aos anteriores, que considerando a mesma linguagem, o autômato ainda lê o primeiro caractere, ele empilha os X, lê os demais zeros, ele continua empilhando os X, depois ele desempilha. A diferença aqui é uma peculiaridade que, quando a gente vai passar a cadeia para o autômato dizer se reconhece ou não, vamos pegar, por exemplo, a palavra 001, quando a gente vai passar essa palavra para o autômato, a gente também tem que passar o caractere que a gente vai considerar como fundo de pilha. O caractere que a gente está considerando é esse aqui, quadrado, sustenido, jogo da velha, enfim, esse símbolo. E a gente tem que passar a palavra dessa forma, para que quando a palavra acabar, o autômato ele lê caractere a caractere, quando a palavra em si acabar, ele tem esse delimitador para indicar que a palavra acabou e ele troca para esse terceiro estado, indicando para o autômato que ele pode esvaziar a pilha, porque a palavra já acabou. Vamos fazer então como seria o funcionamento para essa palavra. A nossa pilha está aqui. O autômato lê o primeiro caractere 0. Como nos anteriores, a pilha começa vazia, ele empilha um X e lê o próximo 0. Lendo o próximo 0, o padrão que a gente adotou, ele desempilha esse X e empilha outros 2, ou seja, empilha esse de volta e empilha mais um, e atualiza o nosso ponteiro de topo. O próximo caractere a ser lido é o caractere 1. Quando ele lê o caractere 1, ele troca para esse estado e desempilha um X. Ele desempilha esse X, atualiza o ponteiro de topo, o ponteiro de topo agora está aqui, e o próximo caractere a ser lido é o caractere de fundo de pilha. Então, ele tem essa transição aqui, que ele lê na palavra o caractere de fundo de pilha e nessa transição ele não faz nada. Agora, nesse estado, a gente está avisando o autômato que ele pode esvaziar a pilha, ou seja, ele não lê nada, porque não tem mais nada a ser lido, ele lê a palavra vazia,
desempilha o x. E, nesse caso, para essa palavra, a palavra já foi aceita. Note, por exemplo, um caso específico. Se a gente for passar a palavra vazia. A palavra vazia, mesmo ela sendo a palavra vazia, a gente tem que passar alguma coisa para o autômato. A gente passa o caractere de fundo de pilha. E quando ele for executar essa palavra, verificar se ela é aceita ou não, no caso da nossa linguagem, essa palavra, a palavra vazia, ela é aceita, a execução vem direto para o estado que esvazia. Ou seja, ele lê o caractere de fundo de pilha, aqui não faz nada, aqui não tem o que fazer, porque não tem nada empilhado, então ele não desempilha nada e a palavra já é aceita. O caractere de fundo de pilha, ele serve para, de certa forma, fazer com que o autômato com pilha determinístico reconheça palavras que antes só seriam reconhecidas pelo não determinístico, porque ele delimita a hora que acaba a palavra, ou seja, a pilha pode ser esvaziada. Vale lembrar que não é toda linguagem que seja reconhecida pelo não determinístico que passa a ser reconhecida pelo determinístico, apenas algumas. Finalizando então, o tema da nossa aula foi autômatos com pilha determinístico e autômatos com pilha não determinístico e as 4 maneiras que a gente pode fazer esses autômatos. Lembrando que as 4 maneiras que eu acabei de explicar, elas podem ser feitas tanto para autômato com pilha determinístico e para o não determinístico. E na linha de poder computacional, a gente tem que o autômato com pilha determinístico, ele tem menos poder que o autômato com pilha não determinístico. E acima deles, a gente tem o autômato linearmente limitado e a máquina de Turing, que a gente considera que é o topo da computação. E no começo a gente tem o autômato finito, que é o mecanismo reconhecedor de linguagens regulares. Aqui, o não determiníssimo, ele fornece mais poder computacional para o autômato com pilha. No caso do finito, mesmo tanto faz determinístico ou não determinístico, o poder computacional deles é o mesmo. Então, é isso. Um abraço e até a próxima.